Como é bom saber que Jesus nos encontrou. Amém? Saber que estávamos perdidos e um dia Ele nos encontrou. Um dia Jesus olhou e achou o Alexandre. Um dia Jesus olhou e achou você. Porque se não fosse Ele, queridos, nenhum de nós teríamos encontrado Ele. Se não fosse Ele encontrar o Alexandre não queria Ele. Em nenhum momento da minha vida eu queria Jesus, mas Ele me quis primeiro. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro. E por nos escolher primeiro, Ele nos designou para que a gente vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra no nosso coração hoje sobre lições para a vida. Eu tenho certeza que você já viveu uma experiência muito simples de comprar um produto e, assim como eu fiz várias vezes, achar que a gente sabe tudo e não ler o manual. E a gente é orgulhoso, a gente demora para reconhecer que a gente não sabe tudo. Hoje em dia a gente não vai para o manual mais, mas nós vamos para o Google. E aí queremos tirar as nossas dúvidas. E perdemos um tempo importante da nossa vida. Trazemos para nós uma dor de cabeça desnecessária, de tentar resolver as coisas sem buscar as instruções. Não é segredo para mim nem para você que a Bíblia ela é chamada de nossa regra de fé e conduta prática. Não é segredo para nós que nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual. Quando Deus nos criou, Ele deixou um manual de vida. E que se nós lermos esse manual, se nós conhecêssemos esse manual, a nossa vida seria completamente e tremendamente diferente. Já falei aqui várias vezes, se você quiser aprender sobre finanças, leia a Bíblia. Se você quiser aprender sobre liderança, leia a Bíblia. Se você quiser aprender sobre educação de filhos, leia a Bíblia. Se você quiser aprender sobre uma vida conjugal, sobre casamento, leia a Bíblia. Se você quer ser bem-sucedido nos negócios como empresário, leia a Bíblia. Se você quer ser um excelente cooperador, funcionário, leia a Bíblia. É o manual de regra, é o manual da nossa vida, é o manual de como vivermos melhor. Mas assim como eu compro um equipamento e primeiro eu tento resolver as coisas com o meu conhecimento extremamente, exageradamente limitado, e só depois de sofrer muito, de apanhar muito, é que talvez eu busque o manual. Eu faço isso também na minha vida. Talvez você já viveu experiências como eu vivi. Da minha mãe, por exemplo, insistir para que eu fizesse a catequese, fizesse lá a primeira comunhão, a crisma, e não levar isso a sério, porque até lá eles ensinam Jesus. Se eu tivesse ouvido, escutado, colocado em prática muitos daqueles conselhos, eu não teria tomado os caminhos que eu tomei, eu não teria pegado os atalhos que eu achava que eram interessantes na minha vida e teria sofrido menos. Se eu tivesse parado para escutar a minha mãe, por exemplo, filho, leia a Bíblia. Se eu tivesse parado para dar atenção àquela Bíblia aberta na minha casa todos os dias, e como a maioria aqui talvez já viu essa experiência, né? Ou no Salmo 23 ou no Salmo 91, se eu tivesse lido algumas vezes aquele manual, eu teria evitado tantos problemas na minha vida. Se eu teria parado para ler apenas Provérbios, aonde fala bem assim: filho meu, escute as orientações do teu pai e não refreis o conselho da tua mãe.
se eu tivesse escutado e lido apenas essa frase daquele manual, eu teria evitado coisas terríveis na minha história. E você? Quantas coisas você teria evitado na sua trajetória até aqui? Ah, pastor, eu nasci num berço evangélico. Eu não estou falando de vida evangélica, estou falando de vida cristã. Eu não estou falando de tempo de igreja, eu estou falando de qualidade de vida cristã. Eu estou falando de lições, de regras para a nossa vida que fazem a diferença, e não uma religiosidade desenfreada que nós estamos bitolados a vivermos, que não leva a nossa vida a absolutamente nada, a não sermos grandes religiosos, frequentadores de igreja que vão habitar o inferno. Deixa eu te falar uma coisa: o inferno já está cheio de gente de igreja, e vai encher ainda mais. Agora os céus, eles serão habitados por gente que vive uma vida cristã, por gente que leva a sério lições para a vida. E hoje eu quero falar algumas básicas. Nós temos na Bíblia milhares, mas eu quero me ater hoje somente no primeiro capítulo de Tiago, só para você ter uma ideia, do versículo 19 ao 27 apenas. Porque se você quiser lições, esses dias eu dei um desafio para ler Provérbios, eu não sei quantos aí estão fazendo. Se não está, começou e parou, retome. Leia um capítulo por dia de Provérbios, mas não é aquela leitura que quando você termina o capítulo você não sabe o que você leu. Vá devagar, vá devagar. Você já comeu aquela comida gostosa que você termina ali, você quer comer mais um pouco, ou então você quer ficar saboreando lentamente aquilo ali? A Márcia, ela não está aqui não, né? A Márcia, ela teve uma vida muito pobre. A Márcia veio do sítio, o pai dela era meieiro. Quem não sabe o que é meieiro aqui, é um funcionário que recebe parte da colheita do patrão. Mas infelizmente o patrão do meu sogro pagava ele em cachaça. E o pouco dinheiro que seu Angelim pegava, ele ia na rua, ia em Cacoal, ia no brechó, comprava alguns sacos de roupa, levava para casa, e ali então a dona Terezinha, minha sogra, ela pegava aquelas roupas e ia adaptando aquelas roupas para as filhas e para os filhos. São em 6 irmãos. Seu Angelim morava numa casa que não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, era um fogão a lenha. Para tomar banho e buscar água tinha que descer um morro, ir até numa mina, pegar água daquela mina e trazer para casa. Ali era lavado roupa, louça, tomava banho, tudo ali. Então a Márcia, ela veio de uma vida assim. E a Márcia então, ela pegava um iogurte, esses potinhos de iogurte, copinho, ela fazia um furinho com a ponta do garfo, fazia outro furinho em cima, e ela tomava aquele iogurte lentamente. Isso já depois de casado, onde a vida já tinha melhorado um pouco. E eu falo assim, mas cara, para que isso? E ela fala assim, porque eu quero tomar devagar e saborear tudo que eu posso, tudo que eu não tive. Leia Provérbios desse jeito. Saboreie lentamente. A Bíblia fala de ruminar. Ruminar é o processo que o bovino faz. Ele come o capim o dia todo e à noite ele rumina aquele capim. É como se ele comesse aquele capim de novo. Ele tira os nutrientes daquele alimento. Faça isso com a palavra de Deus. Mas Tiago capítulo 1, verso 19 ao 27 fala bem assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Olha só, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar
e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Em outras traduções fala enxertada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, eu também me coloco nela, mas talvez o maior imbecil é aquele que engana ele mesmo. Na verdade eu queria usar a palavra burro. O maior burro é aquele que engana ele mesmo. Antes de eu me converter, eu contava tanta mentira, que sinceramente, um dia o Kim falando isso aqui também falou, que hoje tem histórias que a gente não sabe mais se era mentira ou se realmente aconteceu. Porque o mundo ensina que uma mentira contada várias vezes se torna uma, mas é mentira. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Tá certo que hoje é muito fácil nós olharmos em um espelho e lembrar a nossa face. Eu sei que eu tenho uma cicatriz aqui, eu sei que eu tenho uma mancha que está surgindo aqui, eu sei que eu tenho algumas pintas, eu sei que eu sou bonito pra caramba, amém? Você lembra do seu rosto. Mas Tiago está falando para uma época em que o espelho era um bronze polido. Mas a verdade não mudou. Aquele que não pratica a palavra é igual a essa pessoa que vê alguma coisa, mas rapidamente se esquece. E apenas esses versículos aqui que nós lemos, do 19 ao 27, traz para nós lições importantíssimas para a nossa vida. A primeira delas, precisamos ouvir mais e falar menos. Quem acha isso difícil? Levanta a mão. Graças a Deus eu tenho aprendido. Esses dias conversando com uma pessoa, ele falou bem assim: eu fiz igual você faz. Eu sentei, ouvi, deixei falar, e só depois eu falei. E lá no meu íntimo eu fiquei pensando bem assim: você não sabe como que é difícil eu fazer isso. Mas que bom que você aprendeu. Você não sabe a vontade que corrói de falar bem assim: vai lá e faz assim logo, resolve assim, faz isso. Mas a primeira lição que a Bíblia nos traz aqui nesses pouquíssimos versículos: precisamos ouvir mais e falar menos. Meus irmãos, tenham isso na sua mente. Sejam todos prontos para ouvir, mas tardios para falar, tardios para irar-se. Eu não vou nem entrar aqui na questão da ira, vou ficar só no falar. Quantos aqui tiveram a oportunidade de conhecer pastor Ronaldo? Pastor Ronaldo sentava com aquele homem e falava assim: pastor,
eu tô com esse problema, e desabafava ali 1 hora, 2 horas na frente daquele pastor, e ele com olhos e ouvidos atentos àquilo que eu estava falando, que você que viveu essa experiência estava falando. E quando a gente achava que ia vir uma direção, que eu falava assim, é só fazer assim que resolve, ele falava bem assim, vamos orar. Eu confesso que algumas vezes deu raiva. Abaixava a cabeça, ele fazia uma oração tão mansa, tão tranquila, e depois de orar, ele então dava o conselho dele. Só para você ter uma ideia, talvez eu falava ali 50 minutos, nós orávamos alguns minutos, e por 5 minutos talvez ele falava. Quantas vezes aquele homem me ensinou, chegou em mim e falou assim, escute mais. Deus te deu 2 ouvidos e 1 boca. Se fosse para você falar mais do que ouvir, seria o contrário. Você tem que ouvir pelo menos o dobro do que você fala. Isso era o que ele falava para mim. Então a primeira lição que Tiago nos dá é essa. Provérbios 10, verso 19. Diz assim: quem fala demais sempre fala o que não deve. O homem sábio consegue controlar as suas palavras. E eu te faço uma pergunta muito simples: você fala mais do que ouve? Você tem escutado mais ou você tem falado mais? E a segunda pergunta que eu te faço é: o que isso tem gerado na sua vida? Segunda lição que Tiago nos traz: precisamos confiar na justiça de Deus e não fazer justiça com as próprias mãos. Verso 19, o final dele, e o verso 20 fala: tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Da mesma maneira que nós precisamos aprender a falar menos e ouvir mais, e isso eu tenho certeza que já trouxe consequências para a sua vida, assim como trouxe para mim. Quantas vezes na nossa história nós tentamos resolver as coisas com a força do próprio braço? Quantas vezes na nossa vida surge alguma situação, e essa situação causa ira, causa revolta, causa mágoa, e nós queremos resolver na força do próprio braço. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa justiça. E nós encontramos então na palavra de Deus, Jesus falando bem assim: o dia que te bater no lado da face, dê o outro lado também. Não saia no braço, não resolva as coisas, ofereça o outro lado. O dia que eles te obrigarem a andar 1 milha, não se revolte com isso, ande mais uma, se ofereça a andar mais 1 milha. A justiça quem resolve sou eu. Jesus estava querendo falar isso, eu que vou me entender com tudo isso. Romanos capítulo 12, verso 19 fala bem assim: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à justiça de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Mas nós somos mestres, habilidosos em achar que podemos resolver tudo do nosso jeito, em achar que as coisas têm que ser resolvidas do jeito que nós achamos que tem que ser, na velocidade que nós achamos que tem que ser, nos detalhes que nós criamos. E aí então nós pegamos um Deus que é imensurável, um Deus que é inexplicável, e reduzimos Ele a uma caixinha, e falamos assim: tem que ser do meu jeito.
Eu até aceito a justiça do Senhor, mas a justiça do Senhor tem que ser a minha justiça. O jeito do Senhor tem que ser o meu jeito de fazer. A vingança que o Senhor vai fazer tem que ser aquela que eu quero. Esses dias eu ri demais. Eu tive alguns problemas com estacionamento na casa aqui da igreja. Contei testemunho aqui na igreja já. E tive várias conversas com o Célio e com a Rose, que são os proprietários do comércio na frente da casa que era da igreja aqui na T9. Várias conversas. Falei, cara, não para carro na frente do meu portão, cara, e tal. Até que um dia eu bati a caminhonete. Aquele dia, desculpa a expressão que eu vou usar, é na brincadeira, mas eu fiquei endemoniado. Eu não sabia se o demônio tinha entrado em mim, se eu tinha entrado no capeta, mas eu fiquei muito irado aquele dia, cara. E eu fui até o comércio, eles não estavam lá, falei para o funcionário, no outro dia eles vieram conversar comigo. O que eu falei para o funcionário, eu repeti exatamente para o Célio e para a Rose. Mas a minha vontade era de esganar aquele povo, porque foram mais de 2 anos indo lá. Eu falei assim, não pare carro na frente do meu portão. Eu saio dessa casa várias vezes no dia, e tem atrapalhado, eu tenho que vir aqui pedir para tirar e tal. A justiça de Deus foi tão boa comigo que na semana que eu pensei bem assim, vou vender essa casa e vamos investir na igreja. Naquela semana o Célio me liga, pastor, vocês não têm interesse em vender isso aí não? Falei, é seu, irmão, para o carro aonde você quiser agora. É tudo seu, você pode parar caminhão, carro, moto. Ele deu risada. Mas às vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Claro que isso é uma brincadeira. Mas quantas vezes você e eu pioramos a nossa situação porque queremos resolver na nossa força, do nosso jeito. Precisamos dar maior crédito à palavra de Deus e praticá-la. Terceira lição para a nossa vida aqui em Tiago, verso 21, 22 e 25, fala bem assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quem quer ser salvo aí? Quem não quer, levanta a mão. Dá um glória a Deus quem não quer. Então está aqui a dica. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você sabia que a Bíblia tem centenas de promessas desse jeito aqui? Que aquele que guardar a lei, ele vai ser feliz em tudo o que ele fizer. Se nós olharmos para Josué, Deus fala para Josué não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para meditar de dia e de noite no livro da lei, e tudo o que ele fizesse prosperaria. Estou pegando só os mais conhecidos. Se nós olharmos para Davi fala que, ele escreve no Salmo e fala que aquele que medita na lei dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro, cujas folhas nunca caem, nunca secam, nunca murcham, e tudo quanto fizer dará certo. Aqui Deus está falando através de Tiago para nós: será feliz naquilo que fizer. Como? Dando crédito à palavra de Deus e colocando em prática. Pastor, você vive toda a palavra de Deus? Não.
vou ser hipócrita de falar para você que quem fala com vocês aqui é um santão. Não, eu peco assim como você peca. Mas nós precisamos todos os dias praticar, aprender, vivenciar os nossos erros e aprender com os nossos erros e não praticá-los mais. E moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter com a palavra de Deus, renovando a nossa vida e a nossa mente todos os dias, e vamos então parando de pecar gradativamente, mas não podemos parar. Acontece que nós não colocamos em prática a palavra, ou colocamos apenas aquilo que nos atrai mais, aquilo que enche mais os nossos olhos, quando somos chamados para nos entregarmos completamente a essa palavra. Ela é a forma e nós somos a massa. Quando nós vamos derramar uma massa em uma forma, não é a massa que molda a forma, é o contrário. Ela é moldada pela forma. Nós temos que nos encaixar dentro dessa palavra que é a forma e deixar ela moldar a nossa vida todos os dias. Josué capítulo 1 verso 8, não deixe de falar sobre as palavras do livro da lei. Colossenses 3,16, habite abundantemente em vós a palavra de Deus. Queridos, não engane você mesmo. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Pode parecer que eu estou querendo que você suma dessa igreja, mas não é isso. Mas viver uma vida medíocre no Evangelho é perca de tempo. Preste bem atenção nisso. Viver uma vida dentro da igreja, de semana após semana, ano após ano, sem viver um evangelho que transforma, é perca de tempo. Ah, pastor, por quê? Porque você está deixando de curtir os prazeres da sua carne, estando aqui dentro, e não está aproveitando tudo o que Deus tem para você. Você está vivendo de forma medíocre. Você é medíocre no mundo, nas coisas do mundo, e você é medíocre nas coisas de Deus. No final das contas, nós vamos para o inferno do mesmo jeito. E eu perdi o tempo da minha vida, que eu podia estar aproveitando com os prazeres da minha carne. Mas eu também perdi o tempo, que eu podia estar vivendo grandes coisas que Deus tem para a minha vida, que são maiores e melhores do que tudo que Satanás pode me oferecer. Então pratique a palavra de Deus. Quarto, precisamos tomar cuidado para que nossa experiência com Deus não se torne sem sentido. Versículo 26 e 27, eu termino aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas, dos necessitados, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Você sabe o que Tiago está falando? A religião que enche os olhos de Deus de orgulho é aquela que cuida do necessitado. Eu vou expandir aqui de órfãos e viúvas para necessitados, mas também é aquela que não se entrega aos prazeres carnais, que não se entrega aos prazeres do mundo, como diz aqui Tiago. Essa é a religião. Agora, sabe o que nós fazemos muitas vezes? Vivemos uma experiência com Deus, em um culto, em uma conferência, em um retiro espiritual, em uma oração, em casa, em algum lugar, e fazemos daquilo o nosso alicerce, e nunca mais vivemos nada com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, responda só aí na sua mente. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Pastor, o que é isso?
Qual foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo, tinha que fazer, e falou assim: agora eu quero ter um tempo com meu pai, agora eu quero ter um tempo com Jesus, agora eu quero ter um tempo com o Espírito Santo. E naquele tempo, seja ele de 1 minuto, de 5, de 10, de 1 hora, seja o tempo que você colocou para ele. Não estou falando de prazo, estou falando de qualidade. Você viveu algo tremendo na presença de Deus. Essa semana eu tirei para descansar, nós fomos pescar. E nós estávamos à noite lá no barco, eu, o Guilherme, o Ney e o Pablo, à noite. Por alguns minutos, não sei quanto, eu fiquei olhando o céu. Teve um momento que o Ney falou bem assim: olha lá, um satélite tal do Elon Musk lá. Aí eu levantei a cabeça para olhar assim, e o céu estava muito bonito, cara. E eu então fiquei com a cabeça para cima, olhando para os céus. E me veio o versículo na mente: os céus proclamam a glória de Deus. E eu fiquei ali quietinho, só na minha mente, falei assim: Senhor, o Senhor é tremendo. A Bíblia fala que o Senhor chama cada uma dessas estrelas pelo nome. O Senhor colocou elas exatamente em cada lugar. Os meus olhos encheram de lágrimas, sou chorão. Orei ali quietinho na minha mente e tive a minha experiência com Deus. Não sei se foi 2 minutos, se foi 3, se foi 5, não sei. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Precisamos dar mais valor nas experiências com Deus e não deixar que elas se tornem sem sentido e virem religiosidade na nossa vida. Precisamos cuidar de 3 áreas para não tornarmos nossa experiência com Deus sem sentido. Não falar mais do que devemos, seja fofocando, falando palavrões. A Bíblia fala que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de baixo calão, nenhuma palavra de vergonha. Nossa boca não foi feita para isso. Maldizendo as pessoas. Precisamos cuidar dos necessitados e guardar o nosso coração de toda corrupção mundana. Coloque-se em pé. Feche seus olhos. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Seus olhos fechados. Você vir para a igreja é importante. Congregar é necessidade, é necessário, é importante. Mas eu quero que a partir de hoje você possa cultuar lá dentro da sua casa. Eu quero que a partir de hoje você vá para a sua casa e em algum momento do seu dia você tire alguns minutos a sós, coloca lá um louvor, uma música, uma adoração, e que você fala: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ter um bate-papo com o Senhor. E abra o seu coração ali. Segunda coisa que eu quero que você faça a partir dessa noite: não venha para o culto para receber, venha para o culto para entregar. Culto é uma reunião de entrega a Deus, e não um aglomerado para recebermos bênçãos. Claro que Deus nos abençoa,
Claro que Ele fala conosco, claro que Ele responde às nossas orações, às nossas necessidades, é claro. Mas venha com a intenção no seu coração de entregar a Ele. Nós falamos bem assim: estou indo para a igreja cultuar a Deus, estou indo para a igreja adorar, estou indo para a igreja reverenciar, estou indo para a igreja glorificar, estou indo para a igreja apresentar a Deus a minha adoração. Venha para entregar lá na sua casa, entregue a Ele a sua adoração. Lá na sua casa, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele a sua família, entregue a Ele as suas necessidades. Regras para a vida que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E eu quero ficar na nossa última aqui. Tem quanto tempo que você não vive uma experiência com Deus? Tem quanto tempo que a vida cristã virou apenas uma rotina? E a vida não é uma rotina. A vida é uma experiência maravilhosa dada por Deus para cada um de nós. Ela não pode virar uma rotina. Comece a falar com o Senhor aí no seu lugar. Comece a falar com Ele: Senhor, me ajude a viver melhor. Senhor, me ajude a viver melhor na Tua presença. Se você não lembrar de nada que foi falado aqui, lembre de uma coisa: eu preciso viver uma experiência nova com Deus. Se você não guardar nada do que foi falado aqui, guarde isso: eu preciso viver uma experiência nova na presença de Deus, porque é na presença dEle que nós aprendemos a viver melhor, é na presença dEle que nós conhecemos Ele e a palavra dEle. Então fale isso: Senhor, eu preciso ter uma experiência nova com o Senhor, eu preciso aprender a viver melhor no Senhor. Eu preciso conhecer a Tua palavra, eu preciso conhecer as Tuas regras, eu preciso jogar o jogo que o Senhor tem para a minha vida, porque esse jogo é vitorioso. O Senhor tem o melhor para mim. Fala isso para Deus. Eu preciso aprender essas lições que o Senhor tem para que eu possa viver mais e viver melhor do que eu já vivo, para que a minha vida faça sentido, para que a minha religião não seja algo vão, não seja algo sem fundamento, mas que a minha religião tenha sentido no Senhor, e que a cada experiência que eu viver com o Senhor faça mais sentido ainda eu continuar. Cada experiência que eu tiver com o Senhor me dê ainda mais força para continuar, para perseverar nas lutas, nas batalhas, nas guerras que se levantam diariamente contra a minha vida. São as lições que nós aprendemos do Senhor para a nossa vida que nos fortalece a continuar, que nos fortalece a não desistirmos das coisas que nós amamos, que nos ajuda a continuarmos lutando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos, por uma vida melhor, por uma vida nos céus. São as lições para a vida que a Bíblia nos ensina. Por isso, continua meu desafio para você: leia um capítulo de Provérbios por dia e tire dali lições para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos chama, aquele que nos encontrou, aquele que nos ama, aquele que nos ensina, aquele que se importa em cada um de nós termos uma vida melhor, vivemos melhor nessa terra. E o melhor que possamos viver nessa terra não se compara à vida que o Senhor tem para nós na eternidade. Isso aqui é apenas uma antessala. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ensina nessa noite, através desses poucos textos aqui de Tiago,
lições para a nossa vida, lições para vivermos melhor, para vivermos mais, falarmos menos e ouvirmos mais, deixarmos a justiça nas mãos do Senhor, valorizarmos a Tua palavra e colocarmos ela em prática, e não negligenciarmos a experiência com o Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui nessa noite, daqueles que estão ouvindo essa palavra. Eu consagro ao Senhor a vida deles, e que nessa noite ainda, Pai, a minha oração, e aqueles que concordam vão dizer amém, que o Senhor possa incomodá-los a valorizar a Tua palavra, começando em Provérbios, que seja em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.